Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Boa noite a todos. Vamos aclamar o nosso Deus com muita alegria. O Salmo 66, 66, é maravilhoso. Veja lá, irmão, veja lá, irmã. É maravilhoso esse salmo. Fala conosco bem de perto. Pois é, irmãos, fazia dias que eu queria conversar com vocês, mas não dava certo. Graças a Deus, hoje deu. Sabe, irmãos, eu tive tantas notícias na internet, coisas incríveis, maravilhosas, mas eu não tenho tempo e eu sei que vocês também receberam. Sabe, duas coisas assim me impressionaram. Uma delas é um menino pequeno, em torno de 3 anos, talvez 4, entrou numa invernada onde estava uma vaca e um touro. E o menino entrou e quando o touro arremessou para chifrar o menino, a vaca se atravessou na frente do touro e cobriu o menino com as patas dela, quase pisando na criança, protegendo o menino para que o touro não ferisse. E o touro ficou parado, a vaca cercando, até que o responsável pela criança veio pegar. Quando Deus tem um plano, nada acontece. Achei tão emocionante ver que Deus usou um animal para proteger uma criança. E não era inteligência artificial, era real o fato que aconteceu. Então, assim como Deus usou aquela mula, né? Foi uma mula que conversou com o Gideão, não foi? Eu vou primeiro pesquisar, daí eu vou contar a história direitinho para vocês. Tá bom, irmãos? Vai. E Deus usa quem Ele quer. Se Ele quiser, Ele usa uma pessoa, um animal, um anjo, ou Ele vem pessoalmente. Eu creio. Irmãos, outra coisa que eu me impressionei foi porque eu pesquisei, né? Como eu já contei para os irmãos alguns vídeos anteriores, a respeito do zangão, abelha macho, né? Que após copular com a abelha rainha, ele morre. Aí eu fui pesquisar por que ele morre. E eu descobri que o órgão genital dele, chamado endofalo, ele copula com a abelha rainha no ar e ele deixa o órgão sexual dele da abelha e ele sai e todos os órgãos dele saem para fora e ele morre por hemorragia. Incrível, né, irmãos? Ele sabe que ele vai morrer, mas ele precisa deixar a descendência dele, porque através desses ovos, uma abelha rainha pode colocar até 2.000 ovos ao dia. Então, olha só, uns dando a vida para salvar outras vidas. No caso das abelhas, nossa vida. Por quê, irmãos? Porque se não fosse a abelha colocar o pólen de uma flor noutra flor, se não fosse, até eu marquei como que é o nome desse trabalho que ela faz. Se não fosse ela fazer
esse trabalho, não haveriam frutas, não haveriam sementes e não haveria alimento, sem contar que ela nos dá o mel, né? E tantos outros produtos que vêm do mel da abelha. Que maravilha, né? Um bichinho tão pequenininho, listadinho ali. Só Deus para fazer essas coisas. Não tem ninguém mais. Não tem nada maior que Deus. Então, no momento em que nós estamos atravessando o deserto dessa vida, as lutas que travamos, o nosso grande consolo é olhar a natureza e termos a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Então, veja bem, irmãos, para que milhões e milhões de pessoas possam se alimentar, muitas abelhinhas morrem. Zangões, né? As operárias continuam vivas, trabalhando, produzindo mel. E entre as operárias, eles elegem uma abelha que vai ser a rainha, e essa que come do mel especial, que vai ser a maior abelha da colmeia e a que vai botar todos os ovos. Tudo tão organizadinho. Que maravilha. Eu fico pensando no dia de conhecer aquele que fez e fará todas as coisas. Como que vai ser, irmãos? A emoção é tanta que em vida nós não resistiríamos. Mas a palavra de Deus nos diz que muitos estaremos vivos na volta de Jesus. Mas todos teremos nosso corpo transformado. Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, eu vou deixar 3 leituras que eu também achei. Eu sempre lia e eu achava lindas essas leituras, diferentes de todas, né? Porque fala de coisas que não é todo dia que nós ouvimos. Uma delas está em Mateus, capítulo 17, e o verso 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então, livre os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Pensou, irmãos? Como Jesus sabe todas as coisas. Ele sabia que se Pedro fosse pescar, ia pegar um peixe, e esse peixe teria uma moeda na boca. Como que pode um peixe engolir uma moeda? Porque tudo tem um propósito. Jesus queria que eles vissem o poder de Deus em Jesus. E o que Jesus ensina com essa lição? Que nós não somos filhos do mundo.
Nós somos filhos de Deus. Por isso nós temos que pagar aqueles impostos. Que nem eles falaram. Jesus perguntou, de quem que eles cobram essa de dracma ali, né? Um tipo do imposto dos filhos ou dos alheios? E ele falou, dos alheios. O que Jesus falou? Então livre os filhos. Que filhos é esse que Jesus está falando? Os seguidores de Jesus. Porque ele não queria que dissessem que os apóstolos não pagavam as dívidas. A palavra de Deus nos diz que nós temos que pagar nossas dívidas, seja imposto, seja o que a cobrança que precisar, nós temos que pagar para não ficar devendo nada a ninguém. E ele, quando ele falou assim, de quem que nós somos filhos dele, de Jesus, que é filho de Deus. Ele se tornou nosso irmão desde aquele momento para todos. Daí, irmãos, tem outra leitura maravilhosa também que fala assim, ó, irmãos. Fica aí. João. Deixa eu ver aqui, irmãos. João, capítulo 19 e verso 31. Quer ver que lindo, irmãos? Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, porque era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez a escritura diz, verão aquele a quem traspassar. Irmãos, eu fui pesquisar sobre esse soldado, porque numa leitura eu vi que quando ele furou o lado de Jesus, saiu água e sangue. E espirrou no rosto daquele soldado romano. E eu fui pesquisar na tradição, nas histórias bíblicas, e a história conta que o nome dele era Loguinho, mas em português é Longuinho. E esse soldado, quando espirrou sangue e água no rosto dele, ele foi curado de uma doença grave que ele tinha nos olhos. E ele creu, mesmo Jesus estando morto ali, ele creu que Jesus era o Filho de Deus. E ele foi curado imediatamente daquela doença das vistas, que era crônica. E ele foi um seguidor de Jesus Cristo, mesmo aquele que enfiou a espada no lado de Jesus Cristo. E a Bíblia conta que ele seguiu tanto Jesus que ele foi morto como mártir. E daí a Igreja Católica transformou ele num santo, São Loguinho. Irmãos, que maravilha! Nós estamos falando de um Deus que experimentou a nossa morte, que experimentou a nossa dor. Veja bem, irmãos, quando os insetos
que o nosso Deus fez com as mãos de Jesus Cristo. Quando muitos morrem para dar a vida, é para salvar grande número da humanidade, da vida. E Jesus, quando ressuscitou, ele atraiu todos os escolhidos a ele. Do passado, do presente e do futuro. Todos os escolhidos nos milhares de anos, com a ressurreição de Cristo, foram atraídos a ele. Porque nós sofremos tanto quando temos um Deus tão grande. O nosso Deus é santo, irmãos. O nosso Deus é poderoso. E pelo seu Espírito, o nosso Espírito conversamos. Ele e nós. Somente Ele e nós. Mas o maior milagre da vida é saber que Deus, Espírito, está derramado no mundo inteiro ao mesmo tempo. O que facilita você, meu irmão, de um outro país. No mesmo momento que eu estou orando, você também orar. E nós recebermos a bênção. Porque o maior poder foi ter derramado o Espírito sobre a terra. Que Deus é esse, irmãos? Que amor é esse? O maior amor. Não dá nem para comparar. É esse Deus que nós ansiamos conhecer. E na pessoa de Jesus Cristo, nós aprendemos. E no Espírito do Senhor Jesus Cristo, queima o nosso coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Toda doença é curada. Toda tristeza, toda angústia, toda solidão, toda dor, tudo se dissipa diante dele. Satanás recua. Satanás e os seus milhares de anjos recuam. Porque o nosso Deus é tremendo. E Ele está aí, junto com você. Você pode até tocar, se você quiser. Fecha teus olhos. Clame ao Senhor e você pode sentir a sua presença. Faça experiência. É maravilhoso demais para você perder essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus bendito e santo te abençoe. Te faça feliz e te dê a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Jesus te abençoe e te dê um final de noite feliz. Um bom final de semana na presença do nosso Deus. Amém? Beijo. Deus te abençoe. Amém? Tchau.